Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a presença aqui dos nossos painelistas, nosso presidente e os nossos convidados. Hoje, o objetivo é a gente falar da âncora fiscal, que foi amplamente debatida aí no último mês e que acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados. A gente traz aqui uma visão da importância, né, e dos impactos dessa legislação para o custo de capital das companhias e vamos fazer uma análise nessa linha. Hoje a gente tem aqui o professor Carlos Roca, do SEMEC-FIP, o Fernando Norato, do Bradesco, e o Rafael Cortes, cientista político da Tendência Consultoria. Para fazer uma fala de abertura, passo a palavra para o Pablo Cesário, nosso presidente executivo da Abrasca, para falar da nossa visão. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado, Fernando, Rafael e professor Roca. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Você sabe, uma das questões que mais a gente conversa hoje com as nossas associadas é como está a nossa dificuldade de financiamento de companhias, né? A gente tem tratado isso com o professor Roca com muita né, com enorme frequência, né, professor, recentemente. Sim. E a questão por trás disso, talvez a principal questão por trás é custo do capital. A realidade é que a gente compete com o Estado e como o Estado não pode falir, ele acaba estabelecendo a linha de base do custo de financiamento para todo o setor empresarial e, óbvio, para próprias companhias, como uma parte central disso. Então, uma das questões centrais aqui hoje que a gente queria entrar, e de novo, agradecendo a participação dessas três pessoas brilhantes que estão aqui conosco, é qual o impacto que esse olho do Estado que nós temos hoje, e qual é o cenário de impacto sobre a rentabilidade das empresas, qual é o cenário, Fernando, de como se comportam essas curvas agora, né? Porque a expectativa é tudo, e antecipação de expectativa é o nome do jogo, né? E, Rafael, um pouco de como isso a gente vê lá no Congresso. Não apenas no Congresso, porque a realidade é que não é uma lei que resolve isso, é um comportamento que resolve sustentabilidade fiscal, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês três, vou acompanhar aqui todo o processo com vocês e agradecer a presença de cada um dos nossos associados aqui no Zoom, no YouTube e também da gravação que fica depois. Nós também temos aqui o nosso Abrasca Play, então temos as pessoas que estão aqui agora, as que estão no YouTube e as que vão assistir depois. Então, muitíssimo obrigado para cada um de vocês. Está com você, Hugo. Muito obrigado, Pablo. Então, para abrir o debate, vou passar a palavra para o professor Carlos Roca, para dar uma visão sobre o impacto do arcabouço fiscal para a financiabilidade das companhias. Por favor, professor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer esta oportunidade de falar para os associados da Abrasca, na presença de debatedores do mais alto nível, como nós conhecemos o Honorato, o Rafael Cortes. Nós escolhemos, digamos assim, para esta apresentação, um foco muito dirigido à questão do custo de capital das empresas, e lógico, no contexto associado à questão da taxa de juros. O que nós vamos chamar a atenção, especialmente, é para o fato de que o que nós vimos até agora no mercado, especialmente nas curvas de juros, foi uma reação muito significativa e positiva relacionada com as expectativas de que esse movimento, essa proposta que acabou de ser aprovada na Câmara, reduziu, na forma como tem sido dito, os riscos de cauda, ou seja, aqueles riscos que se enxergavam na ausência de qualquer, digamos, restrição à continuidade de crescimento da relação dívida-PIB, portanto, do endividamento público, associado também a alguns anúncios da disposição de aumento de gastos públicos visando a aceleração no crescimento econômico, e que realmente, na medida em que houve aquela primeira entrevista do ministro da Fazenda no começo de março, nós notamos uma mudança extremamente significativa no mercado. É claro, existe ainda hoje, uma série de dúvidas relativamente à capacidade de que essa proposta
efetivamente garanta a estabilização e, eventualmente, no futuro, alguma queda no nível de endividamento público. Mas, apesar disso, é evidente que as expectativas favoreceram bastante, digamos, o desempenho das taxas de juros no mercado. E estamos falando de expectativas, até me recordo uma certa coincidência. Tudo aquilo que nós vamos falar, na verdade, é expectativa, né? Porque não aconteceu, do ponto de vista de gastos públicos e dívida, PIB, etc., não aconteceu rigorosamente nada. Quer dizer, não há corte de despesa, a garantia de crescimento mínimo de 0,6% a 2,5% de crescimento real das despesas, existe uma expectativa de uma dinâmica favorável em termos de receita e despesa que, eventualmente, consiga limitar o crescimento do endividamento. E, por coincidência, nós estamos concentrando esse foco nas expectativas uma semana depois do falecimento, como nós sabemos, do Robert Lucas, que teve o prêmio Nobel de Economia de 1995, pelo seu trabalho de expectativas racionais. Então, nós estamos falando só de expectativas. Não aconteceu até agora nada do ponto de vista concreto, em termos de receitas e gastos públicos. Eu vou tomar a liberdade, então, de fazer uma apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, suponho que esteja visível a apresentação. Está sim, professor. Exato. Então, a primeira parte, falar um pouquinho sobre o arcabouço fiscal, investimento e crescimento econômico. Veja, lógico, todos que estão assistindo aqui conhecem perfeitamente essa conexão, mas apenas para organizar um pouco as ideias, coloquei essa parte em Word, é um pouco chato, mas eu achei interessante. Bom, primeiro, por que é importante o arcabouço fiscal? É porque a expectativa é que ele pode manter taxas baixas de juros. E baixando a taxa de juros, como nós sabemos, isso vai ser um fator importante de aumento do investimento, especialmente o investimento das empresas e aceleração do crescimento. Por que isso acontece? Mas também não tem nenhuma novidade. As empresas investem quando você tem uma expectativa da taxa de retorno do capital que supera o custo médio ponderado do capital no horizonte do investimento. Lógico, você pode cogitar que o sujeito vai fazer um investimento com um custo de capital maior do que a taxa de retorno do capital investido. Evidentemente, não existe isso. No momento da decisão de investir, essa expectativa precisa prevalecer. O custo médio ponderado do capital, o que é? Como nós sabemos, é a média entre o custo de capital próprio, que é aquela taxa de juros que cobre o custo de oportunidade do investidor, senão ele não compra a sua ação, e assim por diante, comparativamente às taxas de retorno em investimentos de igual risco, não é certo? Então, combina essa média entre o capital próprio e o custo de dívida. Muito bem. Ponderados pelas suas participações no financiamento. E é claro que, em cada momento, as expectativas do custo de capital se refletem na curva de juros, que mostra as taxas de juros do mercado para cada prazo futuro. Então, é mais ou menos dentro dessa linha que a gente gostaria de mostrar, lógico, no prazo previsto na apresentação, aquilo que nós estamos tentando falar. Isto aqui, na verdade, é a representação das curvas de juros em algumas datas. Em vermelho, a mais alta, foi aquela praticamente imediatamente antes da primeira entrevista do ministro da Fazenda, que não. Então, você vê que as taxas longas aí estavam aí beirando em torno de 13,80 e assim por diante. À medida que foi passando o tempo e saíram mais informações, e especialmente a partir de abril, 22 de abril, que o projeto foi encaminhado e avançou-se e tal, até o dia 18 de maio, você vê um deslocamento extremamente significativo para baixo dessas taxas. Não podemos esquecer que, durante todo esse tempo, evidentemente, a taxa Selic permaneceu exatamente onde ela estava, 13,75. Então, apesar de concentrar praticamente todo o debate da taxa de juros na Selic, a gente vê que o mercado, com base nessas expectativas de você ter algum controle da dívida, do endividamento, já respondeu de modo muito favorável, reduzindo praticamente em 200 basis points as taxas longas.
Isso aqui é a mesma curva divulgada pela Ambima em termos reais. Você vê que, da mesma forma, você tem aí uma queda bastante significativa da taxa, tá certo? Longa. E isso aqui é uma outra forma de enxergar. É pegar as taxas reais da NTN-B principal, longa, de 2035, e ver o que aconteceu ao longo do tempo. Né? Como a gente vê, quer dizer, no período que ainda antecipou esses anúncios todos, ela estava num nível excepcionalmente elevado, está entre os mais elevados da história da NTN-B, cerca de 6,5%, e veio para 5,70%. Veja, alguém olhando esses números pode achar que é uma mudança marginal. Eu sugiro que alguém pegue uma HP, que fica mais fácil, e calcule qual é o valor futuro de uma dívida a 6,48 ou a 5,70. Você vai ver que, ou se quiser fazer o inverso também, calcular o valor presente de uma dívida futura nas duas taxas. Vai ver que é uma diferença extremamente significativa e, lógico, do ponto de vista de um investimento que mira principalmente as taxas longas, isso faz uma enorme diferença. Bom, muito bem. Então, isso é o que aconteceu com base, como eu falei, só nas expectativas. Vamos voltar agora a outra pergunta. Escuta, quem é que investe no país? Quem é que investe? Qual é a fatia de cada ator, por assim dizer, setor público, setor privado, empresas, etc., no investimento? O último dado que nós conseguimos apurar é do Observatório de Política Fiscal da Fundação do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, é 2021. Não creio que tenha muita mudança se pegar 2022. Bom, então você tem aqui a taxa de investimento total, 18,9%, a taxa de investimento em 2021. Nessa taxa, você tem o investimento das empresas, é alguma coisa como 90% disso. Aqui também tem algumas estatais, tem a Petrobras, tal, mas basicamente, é por isso que eu estou chamando de investimento das empresas. Então, é cerca de 90%. Você tem aqui em torno de 1,5% do PIB de estados e municípios, e a União com 0,34%. Então, por mais que seja desejável, é lógico, é desejável aumentar a taxa de investimento como um todo, investimento público, investimento privado, sempre que for possível. O que a gente sabe é que no setor público, como a taxa de poupança do setor público é negativa, qualquer aumento da taxa aí implica financiar com dívida. Isso implica aumentar a dívida. A partir de um percentual também, que é difícil enxergar algum milagre a partir desses percentuais representados pelo setor público. Por exemplo, os 70 bilhões anunciados, que vão ter correção, inclusive ajuste pela inflação daqui para adiante, é da ordem de 0,7% do PIB. Os 3% do investimento total. Então, é difícil, digamos assim, fazer uma diferença enorme do ponto de vista de crescimento, apesar de você carregar o risco de aumentar a dívida, aumentar o juro, e aí você, eventualmente, chegar a ter um impacto, eventualmente, até negativo no investimento privado. Essa suspeita, por assim dizer, ou esse risco, talvez possa ser avaliado no seguinte. Veja, fizemos uma simulação. Isso aqui é uma série longa da taxa de custo médio ponderado do capital, em termos nominais, de cada um dos anos. Isso aqui usa os indicadores agregados da Bovespa, tá certo ou não? Como custo de capital, pegamos o custo de dívida, enfim, é uma média ponderada. Nós usamos isso aqui só para identificar qual seria um intervalo, digamos assim, de custo máximo e custo mínimo todos esses anos. Como seria de se esperar, o mínimo está no entorno do fim de 2020, 2021, e o máximo está na crise de 2015 e 2016, entre 9% e 16,5%. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aqui a distribuição acumulada da taxa de retorno do capital total investido das empresas abertas em 2022, que é essa curva aqui, tá certo? E tentamos responder a seguinte pergunta: escuta, como é que teria variado o número das empresas em condições de bater esse custo de capital, custo médio mensal, quando ele era 9%, se fosse da ordem de 9%, ou se fosse 16,5%?
Lógico, aqui isso não pretende, isso aqui não é exatamente um modelo sofisticado para estimar a elasticidade do investimento para a taxa de juros, ao custo de capital. É simplesmente uma simulação para mostrar o que teria acontecido potencialmente em 2022 se o custo de capital fosse, o custo médio ponderado fosse 9 ou se fosse 16,5%. O que a gente vê aqui? Se ele fosse 9%, você tinha quase 62% das empresas em condições de cobrir esse custo de capital. Ou seja, estariam em condições favoráveis para tomar a decisão de investimento. Lógico, se eu passar isso aqui para 16,5%, o número de empresas que teria condições de cobrir esse custo é só 33%. O que isso quer dizer? O que nós queremos extrair dessa simulação é apenas a percepção de que a decisão de investir, a situação das empresas em termos de quando comparam custo médio por lado de capital e a taxa de retorno, a sensibilidade é muito alta. Cada ponto de variação do custo de capital tem uma implicação muito forte naquilo que provavelmente o número de empresas tem condições de investir. Isso aqui, para facilitar um pouco a visualização, tem essa tabelinha aqui. Então, aqui na primeira coluna você tem a taxa do custo de capital caindo de 16,5% para 9%. Aqui é o número a porcentagem das empresas que tem a taxa de retorno do capital total investido acima desse custo. Isso vai de 33%, como nós vimos, até 61,3%. E aqui o número de empresas. Então, o que isso quer dizer? Veja, com 16,5%, 149 empresas em 2022 estariam acima do custo de capital. Se eu tenho 9%, isso vai para 276. Um aumento de 85% do número de empresas que teriam condições favoráveis de investimento, contra uma variação de 7,5 pontos percentuais. Então, é quase que 10 pontos percentuais, ou mais de 10 pontos percentuais para cada ponto de variação no custo de capital. Essa é uma outra forma para chamar a atenção como é que as coisas funcionam. Isso aqui foi um trabalho um pouquinho mais cuidadoso, pegando as taxas reais, digamos assim, as taxas desses vários anos. Então, também não é surpresa para quem acompanha esses números. O ano 2010, que foi um ano de recuperação da crise de 2009, etc., o PIB cresceu 7,5%, foi a melhor distribuição de taxa de retorno das empresas abertas, foi 57%, quase 60% chegou em empresas acima do custo. Isso aqui é a relação entre ROIC e WACC. Quando ela é maior que 1, é porque está cobrindo. Quando você pega o pior ano da série, que é o ano da crise, 2016, isso cai para 32%. E quando você pega 2022, fica em torno de 51%. De novo, é mais para mostrar realmente que a sensibilidade das empresas em relação a variações do custo de capital. Okay? Bom, vamos lá. Preocupados exatamente com essa questão do custo de capital, etc., nós desenvolvemos já há algum tempo no SEMEC uma projeção do custo de financiamento das empresas abertas, tá certo? Como é que a gente faz isso? Você usa o cenário macro de mercado, uma parte das vezes é focos, grandes bancos, etc., PIB, inflação, taxa de juros, etc. Desenvolvemos esse modelo de projeção para juros, custo de crédito bancário, custo de debêntures, recursos externos. E o que nós vamos mostrar em seguida é uma estimativa do custo de dívidas abertas, usando a composição da dívida das empresas abertas por fontes de recursos. Bancos, mercado de dívida, recursos externos, tá certo? E tem a projeção do custo médio de dívida das empresas abertas. Isto aqui, como a gente sabe, não tem nenhuma novidade, é o IPCA para os próximos 12 meses para cada uma das datas, tá certo? Você tem um pico aqui no 6 de março, 5,8 do Focus, e aqui você caiu agora no dia 19 para 4,81, okay? Nos próximos 12 meses, não é dezembro de 2023, é 12 meses adiante. Aqui você tem o cenário SEMEC, taxa Selic, usando o Focus, também com perspectiva de queda, que, se não me engano, começa em setembro, o primeiro degrau, na expectativa da pesquisa Focus, a pesquisa do dia 5 de maio. E aqui a variação do PIB, como todos sabem, é uma perspectiva de queda,
No caso da FIP, nós adotamos uma porcentagem um pouco maior do que o que está no Focus, está 1,2, nós usamos 1,5. O Bradesco, aliás, o Norato está aí, se não me engano, está em 1,8. Enfim, é assim. Isso aqui, então, é a projeção das curvas de juros até março, para 12 meses adiante, até março de 24. Não seria surpreendente, com queda de inflação e queda da taxa de juros básica e assim por diante, que essa projeção implicasse numa queda acentuada também das curvas de juros, observada agora em abril e aquela projetada para março de 24. Né? Então, essa aqui é a projeção. Em cima dessa projeção, e dada a composição do exigível das empresas abertas por fonte, nós construímos essas séries aqui desde começo de 2020 até agora. Qual é o custo de dívida em porcentagem ao ano, custo nominal da dívida das abertas? Então, você vê aqui que, como seria de se esperar, especialmente no caso das grandes, você vê que, evidentemente, a partir desse momento, você tem uma perspectiva de queda desse custo médio de dívida, usando aquelas projeções de curvas de juros, etc. Dá para enxergar mais ou menos que as empresas menores não têm uma dívida, uma queda tão significativa, porque elas usam em maior proporção o crédito bancário. Como vocês sabem, tem perspectiva, inclusive a própria Febraban tem projeção de aumento da inadimplência das empresas de crédito bancário, então isso tem maior impacto para empresas de menor porte, e é o caso das empresas abertas, essas maiores, eu diria que mais ou menos 60% a 70% de recursos estão em termos de mercado de dívida e recursos externos, tá certo? Não. Então, você vê que tem um impacto favorável. Para encerrar essa apresentação, diz, olha, escuta, qual seria essa projeção que a gente faz antes do anúncio do arcabouço fiscal e depois? É uma estimativa, são duas projeções. Essa em vermelho é a projeção que seria antes do anúncio do arcabouço, antes de abril, portanto, e aqui você tem a posterior. Então, você vê que só por conta disso, você tem já uma projeção que, evidentemente, corre muito por baixo daquela anterior, sinalizando o impacto, em última análise, da expectativa de maior controle da dívida sobre a taxa de juros e, portanto, que já se refletiu nas projeções das curvas de juros. Basicamente, essa apresentação que eu gostaria de fazer. Isso aqui é a equipe que trabalha conosco, além de eu mesmo, o Lauro, o consultor Zé Monteiro Varanda e alguns analistas, assim por diante. Então, muito obrigado. E, claro, eu me coloco à disposição de qualquer questão e me desculpo pelo tempo que eu acabei tomando desta apresentação. Professor Carlos, excelente apresentação, muito interessante mesmo. Acho que a gente consegue já ver reflexos no mercado desde a expectativa do projeto, e ele agora passou por apenas uma das casas, né? A gente ainda não sabe como vai ser a costura do texto e o que vai vir por aí, mas passo a palavra para o Fernando Norato, economista-chefe do Bradesco, para dar a contribuição também. Obrigado, Hugo. Obrigado, professor Carlos Roca, Rafael. Um prazer estar com vocês aqui, o Pablo. É sempre muito difícil falar depois do professor Roca. Ele deixa pouco espaço, ele cobre tudo para a gente. Mas foi extraordinário, eu sempre aprendo muito também aqui. Eu diria que a minha apresentação, Hugo, ela é complementar à do professor Roca. Eu vou tratar de alguns aspectos teóricos aqui do porquê o país precisa ter um arcabouço fiscal, e algumas simulações também, só que para a dívida pública e não para a dívida privada, como o professor Carlos Roca trouxe. Eu acho que acaba sendo bem complementar. Deixa eu subir a minha tela aqui e vou tentar ficar em 15 minutos, tá? Prometo que eu vou tentar, vou me esforçar aqui para dividir com vocês em 15 minutos essas telas aqui. Deixa eu colocar em modo de apresentação. Vocês já estão vendo já, né? Sim. Joia. Perfeito. Então, vamos lá. A minha provocação, a pergunta que eu quero começar essa nossa conversa, então, primeiro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando também, né? É por que a gente precisa de um arcabouço fiscal, né? A resposta é razoavelmente óbvia, é quase como se fosse o nosso orçamento do dia a dia. A gente precisa ter regras para as despesas e receitas do país ou da empresa, como seja, né? Mas acho que vale a pena destacar isso um pouco em números, né? O Brasil, desde
da estabilização, na verdade, a nossa história é bem antes do que isso, a história de gastos públicos, mas desde a estabilização monetária... Fernando, desculpe, a sua apresentação ela não tá aparecendo, está aparecendo só a frente do seu slide. Ah, é? Vamos tentar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Talvez possa... Não, eu acho que eu já sei o que é. Quer ver? Possa pôr um modo apresentação, acho. Não, é que eu preciso primeiro colocar no modo apresentação e depois compartilhar. Ok. O Zoom tem isso, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer dessa forma. Agora eu compartilho e vocês me dizem se ela está mudando ou não. Mudou? Não, sem Agora sim. dúvida. Boa, Ótimo. então por que a gente adora arcabouço fiscal? Enfim, então o Brasil, quer dizer, desde a estabilização monetária lá em 94, né, é um país, eu diria, absolutamente viciado na ampliação do gasto público. Tem razões legítimas para isso, como vários programas de transferência que o país tem feito para combater pobreza, para reduzir problemas na educação infantil, básica, mas tem também, obviamente, políticas públicas mal conduzidas, e aqui não é uma crítica específica a nenhum governo, mas eu diria que é um tema dos últimos 30 anos que a gente tem visto na economia brasileira, né? Então, olha só o quanto as despesas cresceram aqui nas últimas décadas, né? E para que o país consiga pagar a sua dívida pública, as receitas também cresceram, isso é só do governo federal, né? As receitas também cresceram de forma importante, produzindo aqui não só uma menor eficiência do setor privado, olha lá a apresentação do professor Roca, que quem investe são as empresas privadas, né? Isso aqui consome parte da rentabilidade delas com o aumento de impostos e torna o país menos eficiente, né? Então, essa é a nossa história. E eu diria o seguinte, o único período que nós tivemos, né, uma certa queda da despesa foi durante a vigência do teto de gastos, né? Aqui em relação ao PIB, né? Então, dá para ver que o teto de gastos conseguiu cumprir um papel importante de limitar essa expansão que vinha aqui de décadas, né? Aí tem a pandemia, é verdade, nós precisamos de um substituto para esse teto. Por quê? Bem ou mal, a sociedade, através do Congresso, o Rafael pode falar muito melhor do que eu, de certa maneira colocou um basta para esse aumento de carga tributária, ainda ali em 2007, quando o Lula perde a CPMF. É o primeiro sinal de uma certa... eu diria, intolerância com a aumento de impostos, né? Ele perde a CPMF, que dava 1,5% do PIB, aí depois sim, tem novos aumentos de carga tributária, mas é o primeiro sinal, e hoje o sinal é bastante claro, tá? Só que isso produziu um déficit, quer dizer, a gente está gastando mais do que a gente arrecada há alguns anos já, e, portanto, a gente precisa de um arcabouço para colocar isso de pé, tá? Um problema importante do nosso orçamento, né? É super batido também, super conhecido de todos vocês, é a rigidez da despesa. Então, veja, para que a gente possa manter, né, a solvência da dívida pública, a gente precisa ter uma equação que permita que a receita cresça mais do que a despesa, meio óbvio, mas não tem muito espaço para corte da despesa naquilo que os últimos governos no Brasil têm se proposto, né? Não dá para cortar hoje Previdência, pessoal, Bolsa Família, saúde, educação, abono, não sobra quase nada, né, de despesa discricionária para você cortar. Isso aqui não está escrito na pedra. É claro que você pode fazer reformas como a reforma administrativa ou mesmo uma nova reforma da Previdência para tentar trazer esses gastos para baixo. Mas não é o que a gente tem visto na prática, né? Tirando ali as reformas do governo Temer e a primeira do governo Bolsonaro ali da Previdência, né? Então, no fundo, tem uma grande dificuldade de corte de gastos. Horas. Então, é preciso que o país se comprometa com uma regra de despesas, já que você não quer cortar, já que você não consegue reformar para cortar, para que essas despesas não cresçam de forma exponencial no futuro, tá? Então, tem um tema também bastante caro, né, ao Brasil, que é a eficiência do gasto, né? A gente, bem ou mal, não gasta pouco com transferências de renda, proteção social, isso aqui inclui previdência, tá? Por isso que dá 14% do PIB, né? Para um país pobre, a gente gasta bastante, né? Dos países mais pobres aqui do mundo, a gente é o que mais gasta, né? A Espanha gasta mais, San Marino, quem dera, né? O Brasil ser San Marino, Suíça gasta menos que o Brasil, né? Mas dos países pobres, o Brasil é um dos que mais gasta. Então, bem ou mal, o arcabouço, assim como foi o teto de gastos, é uma forma de tentar colocar um limite máximo para as despesas, para que
a sociedade, de novo, através do Congresso, possa escolher o que quer fazer com o dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo, não tem dinheiro para todos os projetos, a menos que a gente queira ter uma carga tributária muito mais alta do que é hoje, o que tornaria o país ainda menos eficiente do ponto de vista da sua produtividade, tá? E aqui agora vocês vão se não me xingaram até agora, vocês vão me xingar mesmo agora, tá? Mas tem uma equaçãozinha básica de sustentabilidade da dívida que eu vou começar a ter uns temas que transitam ainda mais com a parte do professor Roca, que é a discussão dos juros, né? Que é o seguinte, tá? Para simplificar, o país tem que ter um superávit primário, né? Para estabilizar sua dívida pública, que garanta, né? Que, de certa forma, seja de um tamanho suficiente para cobrir a diferença entre o que a gente paga de juro real e o que o governo, o que cresce a economia todos os anos, tá? É mais ou menos simples, aí multiplica pela dívida do ano anterior, tá? Mas a história é simples, pensa, né, no juro real menos o crescimento da economia. Então, para dar alguns exemplos, hoje, o juro real está perto de 8%, a economia está crescendo 1,5%, né? Com uma dívida de 75% do PIB, nós teríamos que gerar um superávit primário de quase 5% do PIB para estabilizar a dívida pública, né? Para quem não sabe, acho que todos aqui sabem, mas nós estamos gerando um déficit de 1 ponto. Isso significaria ter uma variação, né, do superávit primário de 6 pontos do PIB, dado que as despesas são rígidas, equivaleria a praticamente ter 6 pontos de aumento de carga tributária, o que é simplesmente impensável, né? É óbvio, o juro real tá bem mais alto do que o equilíbrio, a gente acha que o juro real brasileiro está mais perto de 5, ou um pouco abaixo disso, mas ainda assim, quer dizer, para que o país estabilize a dívida pública, ou a gente cresce mais do que a gente cresce hoje em dia, ou a gente tem juros reais menores, e essas coisas estão conectadas, né? Ou a gente produz um superávit primário mais forte do que isso, tá? Essa equação, eu diria que é a equação, a regra de ouro, né, da política fiscal em qualquer lugar do mundo, né? É importante ter atenção a ela. Bom, o que o arcabouço fiscal fez foi colocar uma certa trava, né, na despesa. Para quê? Para que, com o aumento de receita, a gente possa produzir o superávit primário necessário para fechar essa equação. Então, tem mérito, né, em tentar, através do arcabouço, conquistar esse espaço. Aqui um pouquinho da história, né, de algumas dessas variáveis do Brasil. Aqui está o resultado primário nosso. O Brasil fez superávites ali de 2003 até basicamente 2015, depois vem para déficits sucessivos. Aqui na pandemia melhora um pouco por conta da arrecadação. E o tamanho do déficit nominal, ou seja, o resultado primário mais os juros. O Brasil hoje está pagando alguma coisa como 6 pontos do PIB, né? Tem um déficit nominal de 6 pontos do PIB, pagando 6,8 de juros, que é muita coisa, isso custa caro para o país. Eu diria, um desperdício, né, de energia do país, é um custo para as empresas, como o Roca falou, que elas têm que disputar espaço com o setor público, né, muito relevante, e vai piorar nos próximos meses. A gente deve se aproximar de novo de 8,5% do PIB de resultado primário, tá? De déficit nominal, perdão. Como essas coisas se conectam, o juro e o gasto público, né? Que é o que o arcabouço está tentando tratar. Bom, um pouquinho é empírico isso, tem pouca, como o professor Roca disse, tem pouca estatística aqui, é só, eu diria, são fatos estilizados, né? Mas quando o Brasil gastou cerca de 4% ao ano acima da inflação, né, com gastos públicos, a inflação propriamente dita foi perto de 5% e o juro real foi perto de 8%, na média. No final do mandato ali do Lula, o segundo mandato até estava um pouco mais perto de 6%. Ora, quando a gente teve o teto de gastos e o gasto despencou, a inflação foi menor e a gente teve um juro real de 4,8%. No final do mandato do Temer, esse juro, depois da reforma da Previdência, aí já com o governo Bolsonaro, esse juro estava mais perto de 2% em termos reais. Então, voltando, né, para pensar nessa equação, um juro real de 2%, se o país fosse capaz de manter, aí a gente podia ter até com o PIB crescendo perto de 2%, podia ter eventualmente um pequeno déficit público, né, se quisesse manter. Não é fácil fazer isso. Para ter juro real baixo, tem que ter as contas públicas em ordem, tá? Então, a pergunta de R$1 trilhão é o que vai acontecer com o juro real daqui para frente, né? O arcabouço tem um ponto médio de gasto de 1,6. A inflação, a gente não sabe exatamente, né? Dia 29 de junho vai ser determinado. E qual que é o novo nível de juro real? A nossa hipótese aqui no Bradesco é que esse juro real vai estabilizar entre 4% e 5%, tá? O que é bastante coisa, né? 4 ou 5% de juro real vai exigir um superávit primário da ordem de 1 a 2% do PIB para estabilizar a dívida pública,
que foi o que o ministro Haddad prometeu, mas eu já chego na parte propriamente dita do desafio, tá, do arcabouço. Está aqui um pouquinho da história do juro real, né? O professor Roca mostrou a NTNB longa, eu estou mostrando aqui o juro curto de 1 ano. Olha só, não foi coincidência que depois do teto, né? O teto é instalado aqui, ó. O juro real despenca no Brasil. Aqui já é a pandemia, tá? Então eu vou descartar esse período aqui. O juro real sai lá de perto de 7%, vem para 1%. Quer dizer, digamos que aqui houvesse algum exagero também, mas o Brasil já conseguiu ter juro real de 2%, né? E agora está de volta em 7%, juro de pólice, né? Então, dá para chegar lá, mas para isso precisa de uma despesa crescendo pouco. O arcabouço cresce mais do que o teto, sim. Então, talvez a gente estabilize o juro, como eu falei, no nível entre 4% e 5%. Tá? E, por último, o crescimento do país é um crescimento fraco perto da economia global. A gente tem uma performance ruim, historicamente. Raríssimos momentos a gente se aproximou do crescimento da economia global, está aqui 2003 a 2010, né? 2021, 2022, enfim, mas em geral a gente cresce menos que a economia global. Então, eu diria que o arcabouço ele é uma ferramenta muito importante, mas o Brasil precisa criar condições de crescer mais rapidamente. Crescer mais rapidamente requer, como ponto de partida do arcabouço, juros mais baixos e aí temas ligados à produtividade. Tá? E mais 2 minutos para terminar aqui, Hugo, 3 minutinhos. Como é que eu concluo? Então, aqui você vê que aqui eu misturei algumas coisas teóricas com um pouco de história do Brasil. Né? Agora, olhando para o arcabouço propriamente dito, o que eu acho que dá para a gente dizer, sem muito medo de errar, é assim, ele não é o ideal, né? O ideal seria o país diminuir o gasto público em relação ao PIB. Isso não demandaria corte de programas sociais, como eu mostrei. O Brasil já gasta bastante com programas sociais, demandaria uma reordenação do Estado, tá? Mas, enfim, não é o ideal, mas ele diminui o risco de descontrole da dívida. Como o professor disse, é o risco de cauda. Eu até tinha escrito o risco de cauda, preferi trocar para o risco de descontrole da dívida, tá? Então, aqui estão nossas simulações do arcabouço com os nossos parâmetros, né? Aqui foi o que o ministro Haddad prometeu. Vejam que o que ele promete para o final do mandato ali, que é alguma coisa perto de 1% do PIB de primário, uma pena que o eixo não apareceu aqui, tá? É exatamente o que a gente precisa se o juro real ficar ali no 4%, com o PIB crescendo perto de 2%, tá? Dá para chegar nessa equação. Agora, nossos números indicam que vai ser difícil chegar lá sem um aumento importante da carga tributária. A gente já tem um aumento de carga tributária no nosso cenário, né? Mas para chegar na banda inferior aqui da promessa do ministro Haddad, o aumento de carga tributária vai ter que ser maior do que aquele que a gente estima hoje, né? Ou a economia vai ter que crescer mais e gerar mais receitas, né? Essa que é a equação que eles estão tentando chegar. As trajetórias de dívida estão aqui, no melhor cenário possível, em que se chega no teto da banda prometida, no piso da banda prometida, o nosso cenário base, e aqui se não houvesse aumento de receita só com a regra de despesa. Tá? Como é que essa dívida se compara com o resto do mundo? Né? Do pré-pandemia até o final do mandato, a dívida pública brasileira vai crescer cerca de 10 pontos do PIB. Tá? Por que eu travei em 2019? Porque 2020 e 2021 tem muita distorção. E o Brasil foi um país que, bem ou mal, fez a lição de casa em 21, 22 e conseguiu trazer a dívida para baixo. Uma parte é verdade, foi às custas de uma inflação muito alta, né? Mas ainda tinha um teto que funcionava um pouquinho ali em 22. Então, vejam que o Brasil está mais ou menos no meio da turma, no meio do bolão ali, como eu brinco, né? Então está lá a Rússia, a Índia, a Indonésia, a Turquia, França, a gente está mais ou menos no meio. Então, é isso, o arcabouço é o ideal seria a gente cair a dívida, né? Mas não vai conseguir. Então, ele só elimina o risco de cauda. E o que isso diz respeito ao nível da dívida, né? O nível da dívida vai ficar lá em 84% do PIB, é bem maior que a média dos emergentes, olha só, Turquia, México, a Coreia não é propriamente emergente, mas a gente pode considerar um país comparável em muitos momentos, África do Sul, né? Mas também não é uma dívida de país envolvido. Então, é aquela história que é o aluno nota 6,5, sabe? Assim, ele não repete, ele não passa, mas ele é subótimo, né? Ele fica ali no meio do caminho, tá? Agora, para fechar, essa acho que é a minha última tela mesmo, como o professor Roca deu ênfase ao efeito do juro, né? Como foi a percepção do mercado de juros em relação ao arcabouço, eu trouxe aqui a percepção do mercado de câmbio em relação ao arcabouço, né? E a percepção foi idêntica àquela do mercado de juros. Os mercados, bem ou mal,
entendem que ele é suficiente para diminuir o prêmio de risco, né? É suficiente para garantir a dívida pública por infinito? Não. Agora, é suficiente para diminuir o prêmio de risco. O câmbio que chegou a bater 5,90 ali, nos piores momentos da pandemia, está aqui hoje, está 5,02, porque caiu bastante a curva curta de juros, mas ele está ali na vizinhança dos 5, tá? E eu diria que se for bem aprovado no Congresso e dependendo da discussão da meta de inflação dia 29 de junho, talvez a gente ainda chegue mais perto do que seria a média dos emergentes, que é esse câmbio de 4,60 aqui, tá? Deixa eu parar por aqui, senão eu estouro o meu tempo. A apresentação vai estar com vocês também, com os nossos números e projeções, e deixa eu passar a bola adiante aqui. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Acho que a gente fica com uma expectativa grande aí quando você fala que a gente precisa destravar algumas portas aí para aumentar a produtividade e a gente conseguir chegar ali onde o professor Roca colocou também, próximo de um juros baixos para aumentar a produtividade e também a riqueza do país, né? Agora, Eu queria só cumprimentar o Honorato, uma apresentação absolutamente correta, absolutamente clara e convincente. Parabéns, Fernando. Muito Eu bom. tive bons professores, professor. Imagina. Cai na fé. Sua apresentação está excelente. Obrigado, estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Norato. E aí a gente aproveitar agora e passar a palavra para o Rafael Cortes, para a gente entender como estão os ânimos do Congresso e se eles, de fato, vão conseguir enfrentar tanto o arcabouço como as outras medidas econômicas que a gente precisa para o país. Por favor, Rafael. Obrigado, Hugo. Primeiro, boa tarde a todos. Quer dizer, agradecer a Brasca por mais um convite, agradeço a figura do Pablo, mas fique toda a instituição cumprimentada, dizer que é um prazer enorme estar ouvindo e aprendendo o professor Carlos, Fernando, que já companheiro de longa data aqui de eventos na Brasca. A minha ideia, né, acho que talvez o meu papel aqui nessa mesa é tentar um pouco enfrentar esse mundo político, enfim, entre a aprovação do marco, que me parece que, salvo alguma mudança muito grande aí no ambiente político de curto prazo, deve ser feita, né? Acho que nas linhas do relatório aprovado na Câmara dos Deputados, acho que uma boa parte do jogo político em torno do arcabouço já foi minimamente resolvido. Eu volto um pouco a isso, mas, de todo modo, acho que é bem razoável a gente pensar esse cenário prospectivo para o ciclo econômico como um todo e para a variável do custo de capital em particular, tomando como ponto de partida a aprovação do marco fiscal nesses moldes, né? Mas, como o Pablo bem mencionou na abertura, né, por mais que eu acredite na força das instituições, né, instituições não determinam tudo, né? Então, você precisa de escolhas políticas para dar sustentação ao que foi desenhado agora com o marco fiscal. E, curiosamente, eu acho que aqui é que estão os desafios políticos mais espinhosos, né? Seja do ponto de vista de decisões de política econômica, né? Decisões de agenda econômica que, em paralelo, vão contribuir para o bem ou para o mal, para essa taxa de crescimento e, portanto, enfim, para o primário necessário aí para estabilizar a dívida, para manter essa percepção de algum controle do custo da dívida e isso reduzindo o custo de capital para o agente privado. Então, acho que aqui nessa questão da agenda econômica a gente tem, eu diria que sinais mistos, daqui a pouco eu converso um pouco, mas só nessa entrada aqui, porque quando a gente olha a conjuntura, eu posso olhar pelo copo, do lado cheio do copo e dizer, bom, passou o marco fiscal de uma maneira melhor do que a média do mercado em algum momento acreditava. Olho também, tem a reforma tributária, né, assim, batendo na porta do ponto de vista de votação, enfim, tendência aí que o projeto chegue em plenário, a gente ainda com um grau de incerteza grande, mas não seria nenhum absurdo hoje você pensar em incorporar a reforma tributária no seu cenário, tem uma disposição importante aí de votação, o que, pelos cálculos aí dos economistas, enfim, isso já geraria, mesmo no curto prazo, mesmo sem os efeitos concretos da medida,
uma contribuição importante para a PIB, né, pelo canal das expectativas, enfim, então isso já poderia ajudar nesse processo de crescimento econômico mais alto do que o esperado hoje, quando a gente pega focos e as demais expectativas de mercado. Mas, por outro lado, a gente também tem uma agenda de política econômica que gera algum tipo de preocupação, né? Assim, no sentido de um certo senso de urgência do governo em gerar crescimento econômico e, portanto, fazer uma política, seja no fiscal, seja no crédito, que, de alguma maneira, jogam contra a eficácia da política monetária. Não quero aqui, de longe, entrar numa área que o Fernando domina muito mais, mas, enfim, tem ali uma agenda que dá para dizer que é razoável que jogue contra a eficácia da política monetária, né? Eventualmente, a gente pode chegar, inclusive, ao ponto de termos mudança na operação do regime de metas de inflação, não se sabe se uma mudança de meta da meta formal, alguma coisa diferente desses 3%, certamente na direção de elevar a meta de inflação por uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que pode ser tomada aí na reunião de junho, ou, eventualmente, uma mudança em termos do ano calendário, né? Na maneira como a meta do Banco Central, da autoridade monetária, é percebida. A gente, grosso modo, sairia de ficar contabilizando metas anuais, de acordo com o calendário, e pensaria em outros horizontes históricos para a convergência de uma inflação mais comportada, né? E a depender de como o mercado vai receber todo esse processo, a dificuldade da desinflação que o Banco Central já está percebendo pode ficar ainda mais aguçada, né? Isso, estou aqui me referindo só aos aspectos que, de alguma maneira, têm consideração política em prever o comportamento da inflação. Isso sem contar comportamento de demanda, de preços relativos, né? A gente pode entrar aí, os economistas de novo falaram um pouco como é que está a expectativa de inflação de serviços, que está aquela mais espinhosa, etc, etc. Mas, pensando em como a política pode ajudar a gente pensar a inflação nos próximos anos, tem ali já um conjunto de medidas que gera alguma incerteza. Me referi mudança no regime de metas de inflação, posso também trazer uma política de alguma mexida no crédito também, né? Ter de novo uma participação de bancos públicos, enfim, a gente ainda não sabe bem até onde vai a extensão, mas, no mínimo, acho que requer uma cautela de a gente ainda manter um cenário de desinflação lenta, né? E aí, com, eventualmente, riscos no meio do caminho, dificultando essa redução de Selic e aí afetando a nossa conversa aqui sobre custo de capital, a despeito da aprovação do marco fiscal, né? Claro, e aí tem problemas, digamos, políticos para dentro da eficácia do que saiu o marco fiscal. Então, quando eu olho ambiente, agenda econômica que pode impactar crescimento por variáveis paralelas à discussão do marco, tem um sinal misto, né? Tem aqui claramente a imagem do copo cheio e copo vazio. Acho que ajuda a gente a entender balanço de risco. Agora, a minha preocupação particular aqui na tendências, né? A gente na tendências, nas nossas projeções, é com a sustentação política de variáveis que afetam direto aí a política fiscal, né? Porque quando a gente olha o grande, talvez assim, o grande conflito político no país hoje é o conflito redistributivo, né? A gente chegou a um ponto em que a gente não consegue, de maneira eficaz, cortar despesa obrigatória, né? A gente pode até discutir o que é valorável ter ou não, enfim, mas o fato é que a despesa obrigatória é um canal muito difícil, porque, em boa medida, são despesas constitucionalizadas, que você tem, de fato, algumas dinâmica de demanda por gasto público legítima, né, que pela economia política, nesses anos de teto, perderam espaço, quando a gente olha a composição orçamentária. Então, você tem um problema de redução do gasto, quase sempre é investimento que paga a conta, para adequar às regras fiscais,
Mas, por outro lado, você também tem o canal de aumento de receita obstruído, né? Porque é muito difícil hoje gerar aumento de carga tributária, pelo menos naquilo que demanda mudança legislativa, ou criação de um tributo, majoração de alíquota, etc, etc. Né? Aliás, ao contrário, né? Acho que a gente tem um equilíbrio político herdado ainda no momento anterior, no governo anterior, que é um equilíbrio político pró-desoneração, né? Pró-renúncia de receitas que ajudariam, né, a fazer uma política fiscal um pouco mais austera. Só para tomar como um exemplo, gente, a questão da desoneração da folha de pagamentos, por exemplo, que começou lá atrás pequenininha, alguns 4 setores, era alguma coisa que o valha, 4 setores, acho que na primeira versão em 2012, se a minha memória não trai, isso só foi aumentando, né, o número de setores contemplados com desoneração da folha foi engordando, e é muito difícil, para não dizer impossível, que a gente não tenha essa desoneração da folha de pagamentos permanente, né? Que, em tese, é a agenda tributária do segundo semestre. Né? Agora o governo quer discutir a agenda tributária no consumo. Em algum momento, ainda em 2023, chegaria a fase da tributação na renda e, possivelmente, na tributação da folha de pagamentos. Né? Então, é mais um canal ali que já está dificultando a ideia de aumentar a receita para ajudar e tornar mais crível as próprias previsões do governo para primário, pelo menos nesses primeiros anos de vigência do arcabouço fiscal. Então, isso já não é de hoje, né? Essa paralisia decisória em torno de questões que envolvem seja o controle do gasto, seja o aumento da receita, de tal sorte que a gente fica ali num cenário ainda, me parece, conservador do ponto de vista da política fiscal que vem por aí sob vigência desse marco. Né? Eu concordo aqui com meus antecessores nessa leitura de que se reduziu de forma importante os riscos de cauda, os riscos mais exagerados, numa ideia de que a gente não teria uma política econômica com alguma trava no gasto, acho que isso está dado. Com o crescimento real, é verdade, eu acho que com a tradução desse equilíbrio político diferente nesse momento, né? Um equilíbrio político que contempla reajuste real de salário mínimo, que já contemplou um reajuste importante de política social, isso só para citar aí alguns exemplos que vão gerando gastos em cascatas. Então, o que a política pode dizer? Né? A política pode dizer que é realmente um cenário que precisamos ainda ser conservador, e para pegar um dos exemplos aqui que a gente tratou, operar muito mais num cenário básico com versões conservadoras dessa recuperação da carga. Né? Que talvez possa minimizar um pouco esse amargor aí que acaba saindo se a gente olha para a política per se, é que tem uma perna judicial nesse processo de recuperação de receitas. Né? Tem uma estratégia do Ministério da Fazenda, é uma estratégia que, de alguma medida, passa por reativar alguns canais no âmbito judicial, algumas teses de interpretação de conflitos que estão no Supremo Tribunal Federal, enfim, que vocês já estão, né, está todo mundo observando. O governo obteve uma vitória mais recente no STJ em relação à subvenção, né, a tributação de recursos para investimentos. E como nessa ótica, se é verdade que a relação do executivo com o legislativo é uma relação difícil, eu já exploro isso no final da minha fala, a relação do governo com o judiciário me parece uma relação melhor, né? Sobretudo se a gente compara à administração anterior. Aqui por considerações que nada tem a ver com agenda econômica, mas tem a ver com uma agenda que eu vou chamar aqui de político-institucional. A gente passou o último mandato do ex-presidente Bolsonaro, tensão entre executivo e Supremo Tribunal Federal virou quase que uma constante, virou quase que norma nesse ambiente político, por aquela agenda de eleição, agenda de militar, Supremo, etc., etc., né? Que não vale aqui a pena a gente entrar, mas claramente criou um problema institucional entre executivo e judiciário.
Então, como a gente tem esse, digamos, esse outro jogo que pode ajudar nessa interlocução, eu acho que o ministro Haddad tem feito um bom papel, né, nesse sentido, no sentido de um nome no comando do Ministério da Fazenda que seja político, né, que tenha essa característica, acho que rendeu frutos. Acho que rendeu frutos na própria aprovação do marco fiscal, tá? E rende frutos na relação com o Poder Judiciário. De tal sorte que acho bem razoável que, mesmo com esse risco, que a gente contemple algum cenário de redução de custo de capital para os próximos anos, e aí fica um pouco mais uma questão da magnitude dessa redução do que propriamente na direção, né? Então, prova um marco até o final do primeiro semestre, certamente, isso já dá um sinal importante, o mercado ali já fez alguma parte do ajuste, e aí é uma questão de tempo para você sair de um mundo em que você está olhando a inflação da pandemia e começa a olhar um pouco essa questão mais prospectiva. Antes de, enfim, de encerrar nessa primeira parte, eu até ia colocar a apresentação, mas acho que para não ter prejuízo aí do debate posterior, enfim, aqui é muito auto-interessado, né? Eu quero ver tanto o professor Carlos Roca quanto o Fernando Noronha falando de novo, então eu me amarro aqui e as mãos para dar mais espaço para a gente discutir. Então, nem mostro a apresentação agora, depois posso enviar para todos, mas só para dar um ponto, né, que pode soar um estranhamento, né? O que é essa base aliada? Qual que é essa governabilidade, né? O marco fiscal passou com um quórum muito acima, mesmo do quórum da emenda constitucional, né? Então, dando uma sugestão, quando o Lira quiser, quando o Lira está por trás, vem o voto, né? Dando uma ideia de que, possível passar, o governo conseguiu, libera emenda e passou. Tal. E aí, o que é curioso, né? Porque mesmo num projeto que não é da agenda econômica, que é o projeto da chamada fake news, governo, elite do judiciário e elite legislativa foram favoráveis ao projeto. E o projeto não conseguiu entrar, né? Agora, a tendência é que ele seja fatiado e vote paulatinamente. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Para a gente não imaginar que a gente vai ter uma ampla governabilidade nesses próximos dias, especialmente nessa questão de reduz gasto e aumenta imposto. O marco fiscal é um outro jogo. O marco fiscal ele é um resultado desse senso de urgência em torno de juros. Acho que não tem nenhum setor econômico hoje que, de alguma maneira, não começou a fazer barulho em nome dessa taxa de juros nessa Selic elevada. O presidente Lula fez uma série de declarações que é verdade, que, do ponto de vista econômico, atrapalharam a vida do próprio governo, mas no plano político trouxe um senso de urgência do tipo, olha, precisa votar o marco fiscal. Mesmo a centro-direita está dizendo, a saída não é pressionar o BC, a saída é passar o marco fiscal. Então, não teve como, né? Aliás, o marco fiscal, pela rivalidade política, por que a Câmara apertou a mão do governo? Porque está olhando o 26 já, né? Então, ninguém quer também aumentar o poder discricionário do seu rival eleitoral. Então, o resultado foi uma votação ampla no marco e ele mais enxuto, né? Ele com travas um pouco mais fortes do que a sua versão inicial, porque é um cenário de rivalidade eleitoral, né? A gente tem hoje no Brasil ainda uma distância grande entre esquerda e direita. Notem, no caso do saneamento, da regra do saneamento, o governo perdeu, né? E nota, o governo vem perdendo até aqueles instrumentos que ele poderia ser muito forte. Um decreto do executivo é um decreto, ele é unilateral, ele já tem vigência, né? E a Câmara foi lá e sustou o decreto do governo em relação à mudança no marco do saneamento. Agora, recentemente, a MP da reestruturação dos ministérios, em tese, não seria uma MP que deveria gerar grande oposição, se está organizando o governo, mas teve mudanças importantes, porque hoje não é só economia, não. Hoje tem outros temas aí que divergem esquerda e direita. O governo perdeu também, tá? Então, eu estou contando isso tudo porque hoje a gente tem
e aqui eu termino com essa imagem, na minha leitura, a gente está ficando parecido com o sistema político norte-americano. Não no número de partidos, mas no que separa governo e oposição, né? Os Estados Unidos estão discutindo agora e estão sob risco de você ter de novo um problema de estouro do teto de dívida, né? Lá é uma outra regra fiscal, né? E fica, e quando sai, só sai aos 44 do segundo tempo, quando dá certo, né? E, de alguma maneira, é algo que está parecido aqui, né? Nós temos ali um cenário de dificuldade nessas questões mais espinhosas. Então, no caso da economia, cortar gasto e aumentar a receita, que é justamente todo esse barulho na questão fiscal. Se o Congresso fizer o controle em outras áreas da política econômica, quando eu mencionei lá crédito, subsídio, marco de saneamento, coisa que gere barulho e aí dificulte o crescimento, se ele fizer esse papel, acho que teremos um equilíbrio político que ajude as previsões dos meus colegas economistas nessa direção de redução do custo de capital. Mas é isso, acho que essas considerações que eu quis, peço desculpas não ter utilizado aí a apresentação, eu fui falando e aí para economia de tempo, acho que está. Fico por aqui, agradeço mais uma vez a Brasca e a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito Obrigado, bom. Rafael. Muito bom, sempre bom te ouvir. Vou aproveitar aqui, enquanto vou deixar à vontade aí para nossa audiência fazer perguntas também para os professores, mas aproveitar aqui e perguntar para o professor Roca, que na apresentação que o senhor fez, apenas com a expectativa ali da aprovação do marco já há uma queda de juros, mas acho que observando ali na previsão, ela no finalzinho ela tem uma tendência à subida, né? Eu queria perguntar o que o senhor acha que pode manter a taxa de juros em queda ou pelo menos estável, e o que as empresas, né, podem e devem fazer para contribuir com esse cenário? Veja, nós focamos a apresentação no impacto das expectativas criadas pelo novo marco fiscal, tá certo? Lógico, eu não gostaria só de fazer o registro de que o custo de capital é apenas um componente, evidentemente, que é relevante do ponto de vista do investimento das empresas, tá certo ou não? Você tem aí toda a questão de segurança jurídica, você tem todo um posicionamento em relação à própria privatização, por exemplo, porque, veja, talvez uma das maiores oportunidades de crescimento rápido do investimento está associado a investimento em infraestrutura, energias renováveis, hidrogênio verde, essa coisa toda, que tem um potencial extraordinário no caso do Brasil e que, evidentemente, seria alavancado essencialmente no âmbito de concessões na área de infraestrutura, PPP e assim por diante, coisa que, evidentemente, aliás, o Rafael chamou muito a atenção, bate em orientações daquele tipo, a questão do saneamento, por exemplo, e havia um grande entusiasmo com relação ao investimento privado nessa área de saneamento, mas à medida que você começa a gerar uma insegurança jurídica, você começa, como a gente sabe, incerteza é diferente de risco. Risco você calcula e vê se você assume ou não. A incerteza não dá para calcular. A incerteza paralisa. Então, o risco que nós corremos é gerar uma incerteza exatamente em termos de investimento privado, em áreas que existem certamente uma enorme oportunidade. E como bem destacou, aliás, eu acho que o Rafael trouxe um aspecto muito importante, nosso maior desafio é realmente natureza política. Hoje, se você fizesse uma lista daquilo que se supõe ser desejável para acelerar o crescimento, diga-se de passagem, que se não acelerar o crescimento, você não encontra solução nem do ponto de vista social, para incorporar esses milhões de pessoas que problemas de fome, miséria, essa coisa toda, e também dificulta extraordinariamente a própria gestão da dívida, como mostrou o Fernando. Quer dizer, se você mantém um diferencial significativo de taxa de crescimento do PIB correndo por baixo da taxa real de juros, acabou. Quer dizer, você vai ter que gerar, para segurar isso aí, gerar um superávit primário, eventualmente, é muito difícil de gerar, até porque 95% das despesas são obrigatórias.
e algumas delas com crescimento garantido, por assim dizer, que é o caso da Previdência. Então, só para encerrar esse comentário, o que eu gostaria de comentar é que, lógico, nós focamos e estivemos discutindo a questão do custo de capital, que é o mais ligado com a questão do regime fiscal, mas não podemos deixar de lado o fato de que o grande desafio é político, até porque você precisa assegurar as demais condições. É o caso da segurança jurídica, é o caso do próprio posicionamento a favor ou contra privatizações e participação mais significativa do próprio setor privado. Então, do ponto das empresas, eu acho que esses outros componentes são absolutamente fundamentais para você alavancar aquilo que nós comentamos. 90% do investimento vem nas empresas, certo? Muito obrigado. Vou dar um breve Excelente, complemento, professor. vou roubar uma Claro. fala do Roca aí, que é, né, ele falou do crescimento, eu também. É engraçado, a nossa discussão no Brasil, ela, infelizmente, eu acho que ela ficou muito pobre. Ela ficou pobre só no juro, no câmbio, né? E é claro que não dá para crescer a qualquer custo, porque senão você produz inflação, você vai produzir desequilíbrios. Mas, poxa vida, esse país precisa, de fato, de uma agenda de crescimento. Não tem nada de errado em falar, em desejar isso, em querer que o país rompa esse ciclo de baixo PIB em relação à economia global. O Brasil podia perfeitamente crescer 2,5%, 3%. Se a gente saísse do ciclo 1 com 1,5% para um ciclo de 2,5%, 3%, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos, como o professor falou, assim, problema fiscal, problema de desigualdade, problemas de pessoas passando fome, né? Agora, é óbvio, tem que fazer isso de maneira equilibrada. Então, começa com o arcabouço fiscal, tem que ter um bom regime fiscal, mas vai muito além. A gente tem que pensar em produtividade, tem que pensar em tecnologia, tem que pensar em educação, tudo que vocês estão cansados de ouvir, né? E aí, sei lá, eu sinto que essa agenda não é a que mais se discute hoje no Brasil, infelizmente. Eu gostaria que nós fizéssemos mais debates aqui sobre a agenda transformadora do crescimento do que a agenda da gestão macro, porque a gestão macro é isso aí, tem que ter as contas públicas em ordem, o juro né, apropriado, cair, inflação em ordem, enfim, mas é só fazer, quase um desabafo aqui, completando, professor, que eu acho que a gente precisa, né, investir bastante tempo como sociedade em que quais reformas são necessárias para esse país voltar a crescer mais, né? Não tem muito jeito, esse tem que ser o nosso caminho. Perfeito, Honorato. Inclusive, parece que você estava adivinhando, porque eu tinha anotado aqui para te perguntar que existe uma ideia, né, de que o governo acredita que vai ter um aumento de carga, aumento de arrecadação e aumento de desempenho ali nas contas públicas, pura e simplesmente por conta do arcabouço fiscal. E aí eu tinha colocado aqui a que custo, né, que vai vir isso. A gente já está vendo vir pelo lado do judiciário em algumas decisões, no legislativo, né, na Câmara e no Senado a gente vê numa dinâmica um pouco mais diferente, com mais dificuldade, mas caminhando. Mas eu aproveitar e perguntar pro Rafael, então, a- até quando você acha que essa estratégia do executivo junto ao judiciário seria sustentável do ponto de vista? Eu acho que nesse momento é fácil de entender, porque a gente está no primeiro ano de governo, existe uma predisposição ali de fazerem as coisas andarem, mas ano que vem a gente já tem eleições subnacionais e esse jogo começa a mudar. Então eu queria ouvir seu comentário sobre isso. Vamos lá, algo bem, bem rapidamente para a gente seguir a roda. Enfim, não são decisões judiciais de reinterpretações de conflitos e litígios em torno da questão tributária, que é a saída de a gente pensar uma economia política sustentável para crescimento potencial e para redução de taxa de juros, né? Acho que é uma agenda mais, quando a gente olha e escuta o pessoal da Fazenda, sobretudo no Tesouro, tem um problema para 24 mais pesado, né? Do ponto de vista dessa estrutura aí dos gastos. 24 vai ser um ano mais difícil, né? Acho que tem um pouco essa tentativa aí por esses canais de fazer um ganho 23, 24, para você consegue reforça a credibilidade, enfim, né? Começa já um ponto de partida um pouco mais ambicioso do ponto de vista da gestão do marco.
Agora, outros pontos, assim, eu acho que, assim, do ponto de vista da reforma tributária, que seria um dado importante, eu acho que o ano é 23, de fato, né? Pensando na tributação do consumo, porque o imposto do consumo é uma tributação, por definição, federativa, né? O jogo político da reforma tributária no consumo, ele é federativo. Então, vai aproximando das eleições, isso certamente vai diminuindo de probabilidade. Então, não sei se resolver em 23, mas pelo menos tem uma votação já na Câmara, já entra no Senado para, digamos, aumentar a força. Os demais, assim, nessa criação de receita, aí, por hora, ainda não dá para ter muita ambição. Você pode ter ali a questão de casa de jogo eletrônico, casa de aposta aqui e acolá aparece coisas nessa direção, mas ainda é um equilíbrio político diferente, que é mais pró-desoneração. Tá? Então, como eu falei, daqui a pouco vai entrar o problema da folha de pagamentos, que do ponto de vista pode ter seus ganhos do ponto de vista da produtividade, e aí os professores podem falar melhor do que eu, mas do ponto de vista da questão fiscal, o que entra no lugar? Né? Assim, vai conseguir, então, fazer a tributação na renda e aí sair da tributação na renda pela lógica, né, de tributar o andar de cima, entre aspas, consegue dali fazer um equilíbrio com essa desoneração que vai se tornar permanente. Então, só para dizer o que, assim, os grandes conflitos mais pesados mesmo em torno da questão distributiva, que é fundamentalmente quanto tributa e para onde vai o tributo, esses, curiosamente, ainda não começaram, né? Então, os problemas, em tese, vão se avolumando quando eles chegarem realmente a objetivo de plenário, efetivamente determinar a agenda. Os grandões, as coisas difíceis sob essa lógica, vão aparecer no futuro, seja segundo semestre, seja um pouco mais para frente. Perfeito. Acho que para a gente finalizar, vou fazer uma rodada só de palavras finais, não sei se vocês gostariam, mas, por favor, professor Carlos, acho que para a gente encerrar, palavras finais Ok. aí para o nosso webinar. Perfeito. Você, aliás, atropelei um pouquinho a pergunta que você tinha feito. Acho que, do ponto de vista das empresas, só queria fazer um registro. Nós fizemos, há um tempo atrás, um estudo para tentar determinar quais os fatores mais relevantes para a decisão de investir das empresas abertas. E apareceram só duas variáveis. Uma é aquela que nós acabamos de comentar, a relação entre a taxa de custo de retorno do capital investido e o custo médio ponderado do capital. A segunda era a expectativa de crescimento do PIB, 3 anos adiante, a expectativa revelada na pesquisa Focus. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, na verdade, a expectativa de crescimento é um componente fundamental. Ao lado do custo de capital, evidentemente, a expectativa de crescimento da demanda. E, do ponto de vista mais amplo, de política macroeconômica, nós temos concentrado muito no curto prazo. Todo mundo sabe disso. A gente fica discutindo o que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no trimestre seguinte. E, na verdade, tem que ter uma visão de médio e longo prazo. É indispensável. E, nesse contexto dessa visão, queria chamar a atenção que nós estamos vivendo também um momento de extraordinária oportunidade. Vários países estão se posicionando no mundo para se beneficiar desse rearranjo das cadeias de oferta associadas à questão geopolítica, né? México, Filipinas, vários países estão se preparando. Agora, para o Brasil participar disto, ele começa a bater de novo em questões políticas complicadas. E para participar disso aí, é claro, entre outras coisas, você tem que ter uma visão positiva, favorável à integração da economia brasileira e da economia mundial. Nós falamos de economia fechada e tal, nós sempre estivemos fora disso aí. Estamos vivendo um outro momento de oportunidade. Manter a economia fechada, nós não vamos poder desfrutar dessa oportunidade, que é excepcional, porque o Brasil tem, como aliás acabou de ser destacado pelo próprio Fernando, tem potencial extraordinário de crescer muito mais do que 1,5%, 2% ao ano. Agora, de novo, e aí vem a questão do Rafael, quando você fala em eventualmente abrir a economia brasileira, no dia seguinte você tem algumas dezenas de jatinhos em Brasília contra. É legítimo, o pessoal se preocupa com a abertura e tal, mas do ponto de vista de retomada de crescimento acelerado, fica muito difícil de enxergar isso aí
uma economia fechada. Tinha se beneficiado da economia de escala, tecnologia, enfim. Então, essa visão, voltando então à questão do ponto de vista das empresas, uma visão de longo prazo que consolide uma expectativa de crescimento é um outro componente importante para a decisão do investimento privado e, particularmente, das próprias empresas abertas. Obrigado, professor. Fernando, por favor, suas palavras. Olha, eu e o professor Roca não combinamos, de fato, esse pitch faz até um tempo que nós não nos falávamos. Eu juro que nós não falamos antes. Pois é, eu não podia concordar mais. Essa história da abertura comercial é isso. A gente pode chamar de inserção externa do país, se não quer chamar de abertura, eu concordo. Uma inserção internacional, o país precisa disso. Enfim, essa agenda como eu disse, uma agenda de crescimento, de produtividade, é indispensável. Enfim, eu só quero agradecer, Hugo, pela Abrasca, já falei demais, a Abrasca pelo convite, é o privilégio de estar lá do professor Roque, do Rafael também. E estamos à disposição aqui quando vocês quiserem continuar essa conversa. Obrigado. Obrigado, Fernando. Rafael, por favor. Tá com o microfone fechado. Primeiro agradecer, Hugo, Fernando, professor Carlos. É uma alegria estar aqui dividindo um pouco aí das angústias e visões para o cenário político. Eu vou pegar só um último gancho desse ponto da fala do professor Carlos. Acho que tem uma janela de oportunidades para o Brasil crescer mais do que está esperando, justamente dessa mudança numa precificação de ativos dos países emergentes que deve acontecer nesse cenário de riscos geopolíticos, não só no leste europeu, que isso claramente salta aos olhos, mas se a gente olha para os nossos vizinhos na América Latina, por exemplo, é razoável dizer que a gente tem problemas, ainda mais agora, as coisas parecem mais controladas, mais suaves, né? Pegam, por exemplo, Colômbia, outro dia, caiu o ministério inteiro sob risco de ingovernabilidade. O Equador dissolve o parlamento, antecipa a convocação de eleição, isso em regime presidencialista, né? Não é parlamentarismo, é presidencialismo. Peru, violência política que não cessa em dividir. Argentina, todo mundo está acompanhando, mesmo o Chile, enfim. Então, acho que, relativamente, se a gente, sobretudo, cuidar da questão dessa segurança jurídica, né, dessa institucionalidade, não estou nem falando dos problemas por trás do marco fiscal, né? É importante. Então, tem que, por exemplo, não falar mais privatização da Embratur, da Eletrobras, está dada, já foi aprovada, coisas do gênero, acho que já ajudaria muito ao Brasil pegar essa janela de oportunidades. De todo modo, obrigado aí todo mundo e a atenção de todos. Então, muito obrigado a todos. Acho que para fazer um fechamento aqui do nosso evento, acho que ficou claro, né, que o arcabouço vai ser importante para controlar a despesa pública e para facilitar, né, a redução do custo de capital e criar, de fato, um ambiente de prosperidade no Brasil. Claro que ele não é suficiente, vai depender de outras reformas macroeconômicas, a reforma tributária está na esteira aí e está no centro do debate, espero que, de fato, ela avance. E, professor Carlos, gostei muito de quando você falou da diferença da incerteza e do risco, né? O discurso do vice-presidente da República é que nós precisamos criar um ambiente aí de confiança, previsibilidade e credibilidade. Espero que a gente consiga, de fato, construir isso nos próximos anos, com esse governo e com outros. E é isso. Muito obrigado. Acho que foi excelente o debate. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Boa tarde para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Prazer. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde.